Vamos então continuarmos o nosso estudo do livro Painéis da Obsessão, de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Suicídio e obsessão. Sem que desejemos encontrar responsáveis diretos pelas ditas que desabam sobre a criatura humana, justo é considerarmos a alta carga de compromissos infelizes com que arca o materialismo na atual conjuntura moral e social do planeta. Negando os valores éticos relevantes da vida, incita ao imediatismo do prazer a qualquer preço e conformado o utilitarismo como solução para os problemas gerais, tira do espírito os estímulos da coragem nobre, facultando o desbordar das paixões violentas que irrompem alucinadas em caudais de revolta e desajuste. Da vida, somente preconizando a utilização da matéria, estabelece a guerra pela conquista do gozo, de que o egoísmo se faz elemento essencial. Quando faltam os recursos para os cometimentos que persegue, arroja o homem, ou seja, a pessoa, ao crime, em razão de assentar os seus valores no jogo das coisas a serem conquistadas, aumentando as frestas das competições insanas, nas quais a astúcia e a deslealdade assumem preponderância em forma de comportamento do ser. Obviamente, existem pessoas que militam nas hostes do materialismo e mantêm uma filosofia existencial digna, tanto quanto uma estrutura ética respeitável. Referimos-nos à doutrina em si mesma, que, anulando as esperanças da sobrevivência, abrevia as metas da vida, retirando as resistências morais diante do sofrimento e das incertezas, dos acontecimentos desastrosos e das insatisfações de várias gêneses. Desarmado de recursos otimistas, sem esperança, a pessoa não vê outra alternativa senão a do mergulho da consciência nas águas turvas do suicídio, nefasto, quando chamado a testemunhos morais para os quais está despreparado. Isso não ocorre apenas quando a pessoa estabelece para o seu comportamento uma estrutura materialista trabalhada pelo estudo numa reação psicológica contra os postulados religiosos que não abordam ou não enfrentam os problemas graves da vida com os argumentos da razão e da lógica, ainda apelando para a fé destituída de discernimento e de conteúdo científico. Incluímos também os que, desestruturados por fatores sociais, culturais, econômicos e emocionais, embora catalogados como membros de qualquer igreja, se deixam conduzir por atitudes negadoras em franco processo de entrega materialista. Frágeis emocionalmente, em presença de qualquer desafio, tombam e, diante de qualquer infortúnio, desfalecem. Não se dão ao trabalho de refletir sobre as finalidades da existência física, vivendo, não raro, em expressões do primarismo automático das necessidades primeiras, sem mais altos voos do pensamento ou das emoções. Uma outra larga faixa de pessoas se encontra em vinculação com o processo revolucionário do momento, em que filosofias apressadas, doutrinas ligeiras, empolgam os novos aturdidos fiéis, para logo os abandonarem, sem as bases sólidas de sustentação emocional, com que enfrentariam as inevitáveis vicissitudes que fazem parte do mecanismo da evolução de todos os aprendizes da escola terrena. Sem os exercícios da reflexão mais profunda, nem os hábitos salutares da edificação do bem em si mesmos, sem a constante da prece como intercâmbio de forças parafísicas, derrapam nas atitudes surpresa, avançando para o alçapão mentiroso do suicídio. E o fazem de um salto, quando excitados ou em profunda depressão, ou logram alcançá-lo mediante o largo roteiro da alienação em quadros neuróticos, psicóticos, esquizofrênicos. A princípio, o processo
porque instalado nas matrizes da personalidade em decorrência de vidas passadas que foram malogradas, apresenta predisposições que se concretizam em patologias dominadoras, abrindo brechas para as invasões psíquicas obsessoras que se vulgarizam e alastram, dando lugar a uma sociedade ansiosa, angustiada, assinalada por distonias graves. Não desconsiderando os fenômenos de compulsão suicida, de psicoses profundas que afetam as estruturas da personalidade, pululam os intercursos obsessivos em verdadeiras epidemias que ora graçam alarmantes. A princípio, manifestam-se como uma ideia que se insinua. Outras vezes, são um relâmpago fulgurante na noite escura dos sofrimentos como solução libertadora. Posteriormente, fazem fixação do pensamento infeliz, que se adentra, dominando os painéis da mente e comandando o comportamento, assombrando as configurações do ser no autocídio, a melhor atitude, mais correta solução para problemas e desafios. Com o tempo, desaparece a polivalência das conjecturas, surgindo o monoideísmo, pensamento em um só assunto, em torno do qual giram as demais aspirações que cedem lugar ao dominador psíquico, agora senhor da área do raciocínio, que se apaga para dar campo ao gesto tresvairado, enganoso e sem retorno. A obsessão é clamorosa enfermidade social que domina o moderno pensamento, que desborda do império de fatores dissolventes elaborados pela mecânica do materialismo, disfarçado de idealismos voluptuosos que incendiam mentes e anestesiam sentimentos. A reflexão e o exame da sobrevivência do espírito, o posicionamento numa ética cristã, o estudo da ciência e da filosofia espírita constituem seguras diretrizes para conduzir a mente com equilíbrio, preservando as emoções com as quais o ser humano se equipa em segurança para o prosseguimento da escalada da evolução. Conflitos que todos trazemos, de ontem como das experiências de hoje, fazem parte da área do crescimento pessoal de cada espírito, devendo ser liberados através da ação positiva, diluídos no bem, sublimados pelas atividades do idealismo superior, antes que constituem impedimentos ao avanço, freio no processo de crescimento, amarra constritora ou campo para a fixação de ideias obsessivas que personalidades perversas do mundo espiritual se utilizam para o comércio vingativo da loucura e do suicídio lamentável. Cada suicida em potencial necessita, é certo, de apoio fraternal, terapia espiritual, compreensão moral de quantos o cercam e assistência médica especializada. No entanto, em se considerando a gravidade do problema que avulta, ao paciente compete a parte mais importante e decisiva, que é, de início, a mudança de atitude mental perante a vida e logo o esforço por melhorar-se moralmente, metodologia esta, como que se elevará acima das vibrações deletérias, liberando-se da ação dos espíritos enfermos, perturbados e perturbadores que enxameiam na psicosfera da Terra de provas e expiações no seu processo de regeneração. Feito de painéis que retratam obsessões, este livro resume diversos estudos sobre a palpitante questão, especialmente procurando demonstrar como, ao lado do desequilíbrio emocional causado pelos perturbadores do além-túmulo, a tuberculose mais facilmente se manifesta em razão do bombardeio sofrido pelos macrófagos degenerados, pela continuação mental leviana do próprio paciente e também decorrente da intoxicação por excessivas ondas mentais desagregadoras do seu perseguidor, favorecendo assim a instalação e virulência do bacilo de Koch, com as consequências compreensíveis de quadro de tal natureza. O que ele está nos dizendo? Que esse desequilíbrio emocional
mental faz com que a nossa resistência, a nossa imunidade caia e estamos então suscetíveis à instalação do vírus de Koch, da tuberculose e por que não do Covid e por que não de outras doenças viróticas. Então, o nosso estado mental, emocional, espiritual é importantíssimo mantê-lo em alto grau para que não estejamos sujeitos a infecções viróticas. Mas vamos continuar o estudo. Outro sim, examinamos ocorrências variadas, nas quais a obsessão se encontra presente, bem como as técnicas e terapias espirituais aplicadas, nem sempre aceitas ou assimiladas pelos enfermos de ambos os lados da vida. Embora as personagens centrais da narrativa fossem conhecedoras da doutrina espírita, não deixaram de tombar nas ciladas que lhes foram armadas pelos inimigos, nem aquelas outras por si próprias estabelecidas. Ou seja, não basta ser espírita para estar livre dessa influência. É preciso que cada um de nós esteja firme e forte nos propósitos. Continuando. A crença racional e o conhecimento são fatores muito poderosos quando o indivíduo que se habilita aos mesmos está honestamente resolvido a vivê-los. Saber apenas não representa recurso de imunização, se aquele que conhece não se resolve por aplicar na vivência as informações que possui. Fazemos votos de que essas páginas encontrem ressonância nos que padecem de obsessões, auxiliando-os a desvencilharem-se da cruel ocorrência, ao mesmo tempo que possam contribuir com algum subsídio útil aos que as estudam, no que diz respeito ao concurso dos abnegados instrutores espirituais, que trabalham afanosamente em prol do progresso da criatura humana e do planeta, que nos serve de domicílio e oportunidade de crescimento interior. Agradecemos ao terapeuta divino, ao codificador do Espiritismo, pelas excelentes diretrizes que nos ofereceram para a aquisição e preservação da saúde integral. Rogamos as bênçãos de Deus para todos nós, consciente de havermos feito o melhor ao nosso alcance, embora reconhecendo a existência de muitas falhas no trabalho que apresentamos. Salvador, 6 de junho de 1983. Manuel Filomeno de Miranda. Então, nós tivemos agora apenas uma apresentação do trabalho pelo próprio autor. Nos capítulos seguintes, iremos direto ao ponto. Por hoje ficamos aqui, aguardo todos na sequência do nosso estudo. Abraços!